Agora vamos seguir com as configurações aqui para configurar a nossa CDN, né? Tudo começa na parte de storage. Nós vamos criar aqui o nosso primeiro bucket, né? Nosso bucket de teste, que vai servir como repositório dos dados para ser servidos ali através da CDN. Aqui você pode ler um pouco mais sobre o bucket, né? O que é e como funciona. Basicamente, ele é chamado de armazenamento de objetos. Objetos é o nome dado a tudo aquilo que você envia para dentro do bucket. Então, você enviou um vídeo, enviou uma imagem. Esses recursos, né? Esses arquivos carregados dentro do bucket, eles são chamados de objeto. Então, podemos vir aqui e clicar em Create Bucket. Aqui tem a configuração da região, né? Que inclusive está vindo como Virgínia, mas como o nosso servidor é em Ohio, vamos selecionar Ohio. Aqui tem o plano. Vou começar aqui com um plano mais básico, que apesar de não mostrar, ele está incluso no nível gratuito. Ele mostra aqui embaixo, né, que está no nível gratuito, quais são as características, que são 5 GB de armazenamento e 25 de transferência de dados, né, que é o custo de baixar os objetos do bucket até ali o navegador do usuário, né, e tudo mais. Então, vou chamar esse bucket aqui de Aprenda AWS Bucket. Vou chamar ele de Aprenda AWS Bucket. Fiz as configurações, pode seguir aqui e fazer a criação. Em poucos segundinhos aqui já está tudo criado, né? Ele te dá boas-vindas, comenta algumas coisas, já te sugere algumas documentações interessantes aqui que você pode ver para poder entender melhor, né? Como é esse processo de bucket, distribuições, né? Com CDN e tudo mais, como funciona. Antes aqui da gente criar a nossa distribuição, que é a parte de CDN propriamente dita, a gente precisa alterar as permissões do bucket. Então, vemos aqui em Permissions, Change Permissions, e selecionar essa opção do meio, que ela vai garantir que os objetos eles podem ser públicos, né? Por padrão, todo objeto é privado e ele não pode ser público. Quando a gente seleciona essa segunda opção, ele, ele continua privado, né? Porém, individualmente, cada objeto ele pode ser disponibilizado de forma pública. Isso garante que as pessoas podem acessar, né, esses arquivos através da URL sem precisar fazer nenhum tipo de autenticação. É isso que significa ser público. Significa que ele é acessível através da URL. Então, a gente seleciona essa opção aqui do meio, pode clicar em salvar, ele vai te dar alguma mensagem, né, falando, né, dos objetos que podem ser públicos e tudo mais. Basta clicar em salvar aqui e confirma e pronto. Aqui tem mais algumas opções de configurações, né, que você pode fazer, mas para o que a gente precisa aqui para o curso, essa alteração das permissões são suficientes. Tem aqui a parte de métricas. Então, da mesma forma que os outros recursos, né, nesse caso ele mostra qual é o seu plano e quanto de armazenamento você já consumiu. Ele tem duas métricas, o tamanho, né, do bucket ali, o que você já consumiu, e o número de objetos ali, quantos arquivos no total você já carregou e tudo mais. Ele mostra aqui no gráfico. Você também pode criar alertas, né? Temos a parte de versionamento. Isso aqui é muito interessante. Quando você habilita o versionamento, cada vez que você vai ali, né, atualizando o seu objeto, ele vai criando novas versões. Então, se por acaso você remover um determinado objeto ali, você consegue recuperar uma versão anterior, né, ou coisa do tipo. Se um arquivo foi sobrescrito e não deveria ter sido, você consegue restaurar esses arquivos. Então, é muito interessante essa opção de versionamento. Aqui tem a parte de log também, que mostra o log de acesso aos recursos, né, que foram feitos ali através da URL. No nosso caso aqui está desabilitado e não vamos precisar dele por enquanto. Então, na parte de bucket aqui, vamos voltar, né, objetos. Pode ver que o bucket está vazio, nós acabamos de criar. Vamos voltar aqui, né? Como eu falei, tem as configurações. E vamos seguir para a parte de criar distribuições, né? Mas antes, tem uma configuração aqui que a gente precisa fazer na parte de permissionamentos. O acesso ao recurso aqui, vamos anexar ele à nossa instância do WordPress, né, que é o blog que a gente está trabalhando como teste. Então, seleciono o blog aqui, clique em Attach, espera alguns segundinhos e pronto, o bucket está vinculado ao nosso servidor. Podemos seguir, né, para a criação da CDN. Então, a gente pode voltar aqui, vamos para Home, vem aqui na parte de rede, Networking, e Create Distribution, né? Create Distribution aqui é onde tem a CDN. Aí aqui tem a explicação, né, do que é uma CDN e tudo mais. Basicamente, como eu comentei, né, mas no início, você vai utilizar a CDN para distribuir seus recursos, né, no caso imagens, vídeos, para que elas sejam acessíveis
para o usuário de uma forma mais rápida, né? Já que o conteúdo é distribuído globalmente através de vários estados, né? Vários países e tudo mais. E, além disso, você também dá uma folga no seu servidor que, ao invés do usuário carregar, né? Fazer uma requisição para o servidor para ele devolver aquele vídeo ou aquela imagem, e quem vai entregar esse conteúdo vai ser a CDN, então o seu servidor vai ser um pouco menos impactado ali e vai operar com um pouco mais de folga. Então, podemos seguir aqui. Aqui é a parte de origem, onde a CDN vai capturar os dados, né, que ela vai entregar. No nosso caso, vamos selecionar o bucket que nós acabamos de criar. Aqui também tem os planos. Vou seguir com o nível gratuito aqui, 50 GB, né, durante um ano. E vou chamar ela de CDN _ WP blog 01. Podemos seguir. E aqui ele dá um resumo, né, falando que são 50 GB, está incluído no plano gratuito, normalmente assim como o bucket. Podemos seguir aqui e criar a nossa distribuição. E aí, aguardar alguns minutinhos, né? Realmente é um processo demorado. Assim que finalizar, aí, nós voltamos na próxima aula, né, para seguir com as nossas configurações. Então, até a próxima.